sagrado. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar, meus irmãos, exaltando a Deus, bendizendo porque Ele é bom. Foi? Irmã Suzana, está me ajudando hoje? Está sem pedal, né? Então, bota o fundo do ali, por favor, se possível. Se não tiver, não tem problema, tá bom? Queridos, esse texto que lemos aqui é um texto, é uma narrativa que começa a nos informar acerca da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo de Deus. Jesus, após passar por uma série, na verdade, 3 interrogatório, melhor dizendo, ele então é condenado por Pôncio Pilatos e a ser crucificado. Algo muito comum antes da crucificação era algo chamado de flagelo. Flagelo era um equipamento, um chicote de couro com alguns pedaços de ossos que eram tecidos costurados e nas pontas tinham chumbos. E esse instrumento de tortura, ele servia para tirar a força daquele que havia sido crucificado. Então, quando a pessoa estava no processo de crucificação, e haja vista que esse processo não poderia ser imposto sobre romanos somente em ladrões, em revoltosos, pessoas que se revoltavam contra o governo, contra pessoas que causavam desordens dentro desse contexto, nunca cidadão romano, eles eram açoitados primeiro. E quando esses açoites batiam, geralmente nas costas, causavam lacunas tremendas e profundas, uma dor insuportável. Foi tudo isso que Jesus passou, mas não é o foco da mensagem que eu quero pregar. Isso é só para nós entrarmos aqui no que Deus tem colocado em meu coração. E Jesus passou por esse processo. É claro que quando ele foi conduzido à cruz, até o lugar de Caveira, o Gólgota, Jesus, debilitado pela surra, pelo espancamento e pela perda de sangue, ele então é ajudado por Simão Cirineu a conduzir a cruz. E diz o texto aqui que nós lemos, que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, um que estava à sua direita e um outro ladrão que estava à sua esquerda. Nessa semana eu estava pedindo a Deus uma palavra para poder compartilhar com a igreja, uma palavra para poder compartilharmos nesta noite, e o Senhor me deu uma palavra interessante sobre as 7 palavras proferidas por Jesus na cruz. As 7 palavras proferidas por Jesus na cruz. Foi a mensagem que Deus me deu para essa noite tão célebre, tão especial, que é a noite de ceia do Senhor. Então você pode repetir comigo as 7, mais forte um pouquinho, as 7 palavras proferidas por Jesus na cruz. A primeira palavra que Jesus profere na cruz do Calvário é Lucas capítulo 23, verso de número 34. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus então ali crucificado, ele então começa a interceder pelos seus executores, pelos seus carrascos, pelos soldados que eram remunerados para cumprir ordens.
aqueles soldados que estavam ali executando Jesus, eles estavam simplesmente por uma metodologia profissional. Era a profissão deles executar pessoas. Eu acredito que esses homens aqui, torturando Jesus, machucando Jesus, fazendo Jesus ali de uma forma tão humilhante naquela cruz, eles não tinham nada contra Jesus. Porém, entretanto, todavia, eles estavam fazendo Jesus sentir dor, sofrimento, angústia, pavor. Cristo estava ali crucificado como um Deus homem, 100% homem e 100% Deus. E naquela cruz, em meio a tanto sofrimento, a tantas dores, a tanta angústia, a tanta agonia, ele abre a boca para interceder. Ele abre a boca para orar por quem estava lhe ferindo. Ele abre a boca para interceder por quem estava lhe machucando. Ele abre os seus lábios para interceder, se direciona ao Pai em prol daqueles que estavam lhe fazendo mal. E aqui tem uma lição. Muitas vezes nós oramos simplesmente por quem são da nossa família, do ciclo da nossa amizade. Muitas vezes nós buscamos a Deus por pessoas que são chegadas a nós. Mas Jesus aqui nos dá uma lição muito extraordinária. Ele está intercedendo junto a Deus Pai pela vida de quem estava lhe ferindo, lhe fazendo mal, lhe fazendo sofrer, lhe causando dor. E o que eu aprendo com esse texto é que uma das maiores marcas que nós, como cristãos, devemos ter é interceder por quem nos causa dores, sofrimentos, angústia. Talvez eu estou pregando aqui para algumas pessoas que tiveram experiências terríveis com outros seres humanos. E você talvez fale assim: pastor, eu não consigo nem me lembrar dessa pessoa de uma forma boa, de uma forma amável. Eu não consigo desejar bem para essa pessoa. Mas o que eu aprendo com esse texto é que, independente daquilo que fizeram com você, você tem que interceder por essa pessoa. Você tem que orar por essa pessoa. Você tem que pedir a Deus misericórdia por essa pessoa. Porque muitas vezes pessoas vão te ferir, muitas vezes pessoas vão te trazer mágoas, rancores, feridas na sua alma, e você não pode trazer aquilo ali para dar uma pronta resposta para ela. Ou seja, eu fui ferido, então com o mesmo impacto e intensidade que eu fui ferido, eu vou também retribuir essa ferida. Mas Deus nos trouxe aqui nesse último culto de ceia para dizer: não pague na mesma moeda. Quem te feriu, interceda. Quem te feriu, ore. Quem te feriu, peça perdão a Deus por essa pessoa, porque assim estarás imitando Cristo crucificado. Não importa o tamanho da sua dor, mas importa o tamanho do teu amor. Não é pagando na mesma moeda que Deus vai se agradar, é você agindo de forma diferente. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: a sua vida só vai andar, a sua vida só vai caminhar quando você simplesmente começar a interceder por quem está te ferindo, por quem está te machucando, por quem está te magoando, por quem está te decepcionando. Talvez você chegou em dezembro falando: Deus, eu vou virar o ano com essa mágoa no coração, eu vou virar o ano ferido desse jeito. Senhor, faz alguma coisa, visita, mata, bota no leito. Deus está falando: muda a tua oração, ao invés de pedir mal, fala: perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Olha para quem está perto de você e diz: mesmo que estejam te fazendo sofrer, fala olhando nos olhos, fala: mesmo que estiverem te fazendo chorar, fala: mesmo que você esteja sendo humilhado, interceda. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, e Ele está dizendo para mim aqui no meu coração: eu vou me dar capacidade e estrutura espiritual para que você possa suportar e perdoar e orar por quem te persegue, por quem te aflige, por quem te faz sofrer. Jesus está crucificado, está doendo, mas Ele está percebendo. Está sangrando, mas Ele está intercedendo. Está sendo envergonhado, mas Ele está intercedendo. Está sendo ferido, mas Ele está intercedendo. Eu imagino os momentos de aflição de Cristo naquela cruz, na posição
condição que ele estava, alguns médicos dizem que ele teve vários choques, porque quando o prego entrou aqui nele, passou dentro de um nervo que dava choques nele quando ele tentava erguer o corpo. Jesus sofrendo ali, ele olha para aqueles homens que estavam ali crucificando e intercede por eles. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus era muito maior do que as dores do que ele estava sentindo. Deixa que o amor de Cristo transporte o teu coração. Eu vim pregar simples hoje. Eu vim pregar simples, eu vim pregar para pessoas que precisavam ouvir isso aqui. E quando a Bíblia tem alguma mensagem para nós entregarmos, ela corta primeiro em nós. E o Espírito Santo falou comigo: Lucas, é tempo de você interceder por quem te fere, por quem te magoa, por quem te rejeita, por quem vira as costas para você, por quem não te quer bem. Queira bem de quem te queira mal. Interceda por quem ora contra você. Sabia que tem pessoas que oram contra você para Deus te envergonhar, para Deus te matar, para Deus fazer alguma coisa, mas na mesma proporção que te enviarem mal, envie bem, bênçãos, palavra de bênção sobre a vida do outro. Você está gravando aí? Primeira palavra da cruz. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos. A segunda palavra que Jesus profere na cruz. Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus fala isso para um ladrão que estava sendo crucificado. Enquanto um zomba, enquanto um escarnece, o outro fala para Jesus, para o outro ladrão: você não tem temor de Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos estar. Nós estamos aqui porque nós somos pecadores. Nós estamos aqui por uma causa justa, porque pecamos. Mas ele é inocente. E ele vira para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus diz para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui estão os princípios básicos de salvação. Primeiro princípio: reconhecer seu estado. Como assim, pastor? Reconhecer seu estado diante de Deus. Porque não é a nossa aparência ou a nossa religiosidade que vai nos fazer entrar nas mansões celestiais. É a nossa vida com Deus. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas só que o Evangelho não está dentro de nós. E precisamos ter a sabedoria para fazer uma alta análise, fazer o que Paulo diz, examinar a si mesmo e ver se de fato existe algum caminho mau. Esse homem ali naquela cruz, ele fala: rapaz, tema a Deus, nós estamos aqui por merecimento. E ele reconhece a pureza de Jesus. E depois ele crê que Jesus pode lhe salvar. Isso aqui são elementos básicos de salvação. Reconhecer o seu estado e crer que Jesus pode te dar acesso às mansões celestiais. Nós estamos aqui reunidos nesta noite porque nós cremos que Jesus na cruz do Calvário pagou um alto preço por nós. Mas se porventura tem alguém aqui dentro, Jesus está dizendo para você: reconheça o seu estado de pecaminosidade e reconheça que somente eu posso transformar a tua vida, eu posso mudar a tua história, a tua casa, a tua família. Assim como esse ladrão reconheceu, precisamos reconhecer que somente Jesus pode nos dar acesso às mansões celestiais. Uma hora, igreja, a trombeta vai tocar, vai ficar bateria, vai ficar microfone, vai ficar púlpito, vai ficar cadeira, vai ficar posição, vai ficar tudo aí, e nós seremos arrebatados. Dominicano, irmãos.
Terceira palavra de Jesus na cruz. João capítulo 19, verso 26 e 27. Jesus se dirigindo para Maria e para João, ele diz assim para Maria: mulher, eis aí teu filho. E fala para João: eis aí tua mãe. João era um discípulo que amava Jesus. Maria, aquela que deu a luz a Jesus, também o amava. Jesus está se direcionando agora diretamente para a pessoa que lhes amava verdadeiramente. E Jesus fala para Maria: eis teu filho. E fala para João: eis aí a tua mãe. E eu aprendo uma verdade extraordinária: que nós só seremos igreja. Ainda bem que está gravando. Que nós só seremos igreja quando manifestarmos o amor que temos para Cristo com o nosso próximo. Podemos ser eximistas, ofertantes, assíduos no culto, mas se nós não fazermos que o amor de Cristo, por Cristo, reflita em quem está à minha volta, não adianta nada. Jesus, sabendo que ele está agora ali prestes a morrer na cruz do Calvário por um propósito, ele fala: Maria, eu não vou te deixar desamparada. Olha, João, eu também não vou te deixar desamparada. Olha, Maria. Aí eu entendo o que Jesus disse: e nisso conhecereis que sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. A marca do Evangelho não é bandeira de igreja. A marca do Evangelho não é ritual. A marca do Evangelho não é vassoura ungida, lenço ungido. A marca do Evangelho é o amor que nós temos por Cristo. Devemos ter esse amor para com o próximo. E Deus está dizendo para você nessa noite: a única forma de o mundo reconhecer que você me pertence é você amando. Não amando teu marido, não amando tua mulher e teu filho, mas amando quem te faz mal, quem fala mal de você, quem te persegue, quem te calunia. Jesus está dizendo: transfira o meu amor para essas pessoas. A quarta palavra da cruz, Mateus 27, verso 46. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? De todo o sofrimento de Jesus, a perca do contato com Deus Pai foi o pior. Porque nesse momento em que ele diz: por que me desamparaste? O nosso pecado estava exatamente sobre Cristo, em Cristo. Deus, sendo santo, não pode comungar com o pecado, e ele então abandona o filho. E esse pecado que está sobre o seu filho não era somente para pagar a dívida de quem fez lá atrás, porque estaríamos perdidos nós do presente e do futuro. Não foi simplesmente para pagar a dívida do presente, senão no passado e o futuro estaria perdido. Não foi só no futuro. O que Jesus fez aqui por nós, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava carregando todos os pecados de todos os tempos e todas as eras sobre si. Quem não tinha pecado estava carregando o pecado. Ele que
era rico se fez pobre para que pudesse enriquecer a muitos. Ele estava com nossos pecados sobre si, e ele, naquele desespero, naquela agonia, perde o contato com Deus Pai por causa do nosso pecado. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ou então, Eli, lema sabachthani. Ele está dizendo: eu sofri o abandono de Deus pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo teu pecado. Eu tenho algo para dizer para você, eu tenho algo para dizer para Nova Betel. Ei, queridos, não permita que nada lhe arranque da presença de Deus, porque Jesus pagou um preço terrível pela minha vida, pela tua vida. Ele sofreu o abandono do Pai na cruz, simplesmente porque estava carregando nossos pecados. Naquele momento na cruz, ele estava abrindo um novo caminho diante de Deus Pai. Se Jesus não faz aquilo, nós estaríamos condenados à morte, ao desprezo, à vergonha eterna. Mas porque ele pagou aquele preço na cruz, o Espírito Santo falou em meu coração: valorize o sangue que foi derramado, valorize o sofrimento de Jesus naquela cruz. Não permita que nada lhe arranque do altar. Não permita que nada lhe arranque do altar. Olha para quem está perto de você e diz: não permita que nada lhe arranque do altar. Sexta palavra. Quinta palavra, pulei. João 19:30. Tenho sede. Sabe o que João escreve? Essa fala de Jesus é extraordinária, porque esse livro, João, foi um livro apologético para o seu tempo, um livro de defesa de fé, porque dentro desse contexto, lá por volta do ano 100 depois de Cristo, o gnosticismo ganhou uma força muito grande. Era uma seita que dizia que era impossível, o espírito está vinculado a uma carne. Então eles diziam que Jesus era um espírito que habitava o corpo de um fantasma, ou seja, Jesus não tinha corpo. Os gnósticos pensavam dessa forma. E João, escrevendo esse evangelho como um livro apologético, um livro de defesa de fé, ele registra aqui: tenho sede. Jesus dizendo: tenho sede. Isso aqui nos revela algo extraordinário. Ah, pastor, ele foi para a cruz porque ele era Deus? Ele estava na cruz como homem. Ele estava sofrendo ali na cruz. Jesus não estava sendo ferido, machucado, sentindo nada sobre Deus, não. Cada prego, cada martelada, cada objeto que era utilizado para fazê-lo sofrer, ele sentia. E eu não quero aqui, como pregador avivalista, inventar história nesse texto. Eu só quero dizer para você que nessa quinta fala de Jesus, ele estava ali 100% homem, sofrendo muito, por mim, por você, por nós. Perdeu sangue, perdeu água, perdeu as forças, mas não perdeu o seu propósito. Por maior que seja o sofrimento, deixa eu dizer isso aqui para você: não perca o seu propósito. Por maior que seja as chicotadas, não perca o propósito. Por maior que seja a rejeição, não perca o propósito. Por maior que seja a luta ou a aflição, não perca o propósito. Por maior que seja a dor, não perca o propósito. O nosso Cristo estava naquela cruz, ele estava sofrendo, ele estava ali e só abria a boca para falar coisas extraordinárias. Ele disse: tenho sede. Ele está dizendo: aqui não é o Deus apenas que está nessa cruz, aqui é o Jesus encarnado, Deus homem, está dizendo: tenho
tendo sede, Ele se humanizou para poder morrer por nós, para cumprir o seu propósito. É o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Ele tomou forma de homem, se humilhou até a morte de cruz. E Jesus aqui nesse estado que ele estava dizendo em João 19:30, ele estava em completamente estado humano. Eu tenho algo para dizer para você, eu sei que você sabe, mas hoje é ceia para nós relembrarmos. Eu tenho algo para dizer para você. Jesus sofreu e sentiu todas as dores, Jesus padeceu e sentiu todos os flagelos. Eu queria convidar a congregação Nova Betel a celebrar Jesus nessa noite, por tudo que ele passou, por tudo que ele sofreu. Você pode por 30 segundos apenas agradecer a salvação que Jesus pode te dar. Você pode agradecer por 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, e depois eu agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele. A sexta palavra da cruz, João 19, diz a Bíblia: está consumado. Era uma expressão muito comum dentro do contexto de Jesus. Dois negociantes negociando, e quando eles chegavam no preço justo, eles falavam: está telestado, ou seja, o preço é justo. Jesus na cruz do Calvário, ele fala: está telestado, ou seja, o preço é justo, o preço foi pago, está consumado, está acabado. O que Jesus disse pela sexta vez na cruz é: o que eu vim fazer, eu completei. Nós só estamos aqui porque o que Jesus veio fazer, Ele fez de forma completa. Então celebre Ele nessa noite, porque o preço foi pago, o véu foi rasgado, o acesso foi liberado diante de Deus, o Todo-Poderoso. E Ele diz para nós: está consumado, a salvação está consumada. E para finalizar, a sétima palavra, Lucas capítulo 23, verso 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Foi a sétima palavra de Jesus na cruz. Isso foi extraordinário. Mesmo com tanto sofrimento, mesmo com tantas dores, mesmo com tantas coisas ruins, Jesus não perdeu a confiança no Pai. Isso aqui me chama a atenção de uma forma extraordinária. E eu aprendo uma lição com essa sétima palavra da cruz. Não importa o que você esteja passando, nunca perca a confiança no teu Pai. Não permita que os sofrimentos e as angústias da vida lhe roube a confiança. E Jesus a manifesta com a sua sétima palavra. Fique de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Depois disso, Jesus adormeceu. Mas nós não podemos terminar uma mensagem de ceia apenas dizendo que Jesus falou 7 palavras e morreu, entregou sua vida. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu já encerro. No momento da ceia, os nossos jovens, tem mais um louvor, Suzana? Os nossos jovens vão adorar a Deus com mais um louvor em
na sequência da ceia, as nossas irmãs vão estar adorando a Deus também. Aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz o texto. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Vamos ler de novo essa parte? Aos quais, 1, 2, 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Você pode ler mais uma vez? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Você pode explodir o crânio dos demônios agora, dizendo isso bem alto, bem alto, bem alto, o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Nós estamos reunidos aqui porque o nosso Cristo não sucumbiu no madeiro. Jesus está vivo. Você pode celebrar o Jesus que está vivo. Você pode adorar o Jesus que está vivo. Só quem pode adorar a Ele, abre a boca para adorar. Nova Betel está de pé porque Jesus está vivo. A tua casa está de pé porque Ele está vivo. A tua família está de pé porque Ele está vivo. Nós estamos sendo guardados em meio à pandemia porque Jesus está vivo. Esse ambiente espiritual. Glória a Deus.